Graça e paz, Igreja do Senhor. Hoje é o dia 9 de abril de 2020, véspera da Páscoa, e eu queria compartilhar algo de Deus para você que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a Páscoa. Como se iniciou essa festa? O que significa a Páscoa? Assista o vídeo até o final, porque eu tenho a certeza que assim como essa palavra abençoa a minha vida, vai abençoar a tua também. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este mês passa a ser o mais importante para Israel. Será o primeiro mês de todo o ano no calendário dos hebreus. Reúna toda a comunidade de Israel e diga: No 10º dia desse mês, cada um de vós vai pegar um cordeiro. Dentro do grupo de famílias, terá de ser um cordeiro para cada família. Também diz que será o cordeiro de um ano, sem defeitos e macho. E aí no versículo 7 diz assim: E o sangue desse cordeiro será passado no alto e nas laterais das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Também diz lá no verso 11: Ao comerem, estejam preparados para sair, já vestidos, sandálias nos pés e o cajado na mão, e comam depressa. Essa é a Páscoa do Senhor. E aí, no versículo 12: Naquela mesma noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos, tanto dos homens como dos animais. Assim cumprireis a minha sentença de juízo que lancei sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E aí diz no versículo 13 que aquelas casas que tiverem a marca do sangue, elas serão poupadas da morte naquele momento de destruição, naquele momento de caos que o Egito estava prestes a enfrentar. Pois bem, eu queria falar com você a respeito do significado maravilhoso da Páscoa. A Páscoa, ela trouxe solução para o problema do pecado. A Páscoa, ela tratou na raiz aquilo que é a desgraça da humanidade. Porque quando nós falamos a respeito dos problemas que a humanidade tem vivido, como o coronavírus, as guerras, a corrupção, a violência, tudo isso são problemas, mas que têm uma causa em comum. A causa em comum de tudo isso de ruim que a gente tem visto é o pecado. Deus falou com Adão lá no Jardim do Éden: Maldita é a terra por tua causa. E desde lá para cá, coisas terríveis têm acontecido ao ser humano como consequência do pecado. Só que a humanidade, que não tem discernimento espiritual, ela procura enfrentar o problema desesperadamente. As pessoas focam no problema e se esquecem da causa dele. É como você pegar uma pessoa que está doente, com febre, e você dá só antitérmico para ela. O que vai acontecer? O antitérmico vai baixar a temperatura, mas a infecção vai continuar. E mais cedo ou mais tarde aquela pessoa vai morrer da infecção porque a causa da doença não foi tratada. Assim é a humanidade. A humanidade está doente. Doente por causa do pecado. E quais são os efeitos, as manifestações dessa enfermidade? São as guerras, são as pestes, é a violência, a corrupção, a maldade no ser humano. E nesse tempo de pandemia, a gente vê a mídia só falando de coronavírus. Parece que não tem mais problema no mundo, mas tem. A maldade continua, os assassinatos, as guerras, a corrupção, a mentira, o adultério, a prostituição, continua. Mas a mídia, nesse momento, está muito preocupada com esse problema chamado coronavírus. E bom seria, como seria maravilhoso se as pessoas acordassem, se os governos, isso daqui é um sonho, né, que não vai acontecer infelizmente, porque as pessoas estão cegas espiritualmente, mas bom seria se os governos acordassem e dissessem assim: opa, tem alguma coisa errada. Não é o coronavírus o nosso principal inimigo. O nosso principal inimigo é o pecado. Mas infelizmente as pessoas não conseguem enxergar isso. E quando Deus ele fala de Páscoa, ele vai falar a respeito da solução para o pecado, porque o Egito estava prestes a ser assolado pela morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mais cedo ou mais tarde as pessoas vão morrer. E esse problema precisa ser solucionado. E o Egito ele estava prestes a enfrentar uma mortandade terrível. E aí Deus fala assim para o seu povo: olha, coloca o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque quando a morte vier, quando a destruição vier, eu não vou passar pela casa de vocês, eu não vou atingir a vida de vocês, eu vou passar por cima. E eu não vou permitir que a praga, que a morte atinja a vida de vocês. Isso é Páscoa. É o sangue de Jesus dando livramento da morte.
não só da morte física, mas da morte espiritual principalmente. Jesus, ele se sacrificou por nós, ele derramou o seu sangue por nós, para que fôssemos livres do pecado, para que fôssemos livres da consequência do pecado, que é a morte eterna, a separação de Deus. E Deus está dizendo aqui no capítulo 12, quando vocês comerem a Páscoa, saiam apressadamente. Nós temos que sair do Egito com urgência, não dá para ser amanhã, tem que ser agora. Tem gente demorando demais no Egito, ou seja, no mundo, paquerando o pecado, gostando do pecado, quando Deus já providenciou a solução para o pecado. Mas ele deu o aviso: olha, eu vou passar no Egito e eu vou ferir com a morte. E aqueles que acreditaram, o povo de Deus que teve fé, eles sacrificaram o cordeiro e eles passaram nos umbrais da porta. E quando foi no dia seguinte, haviam milhares de mortos no Egito, mas o povo de Deus foi preservado. Então eu quero dizer a você, meu amigo, acredita. Acredita. Tudo isso que você está vendo, as pandemias, as guerras, as confusões, os assassinatos, a violência, tudo isso é o problema, mas não é a causa. São os problemas decorrentes do pecado. Tem gente assustada com os problemas, estão pouco preocupadas com o pecado. Eu quero dizer a você, nessa tarde, Jesus se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos libertação, salvação, perdão dos pecados e que não viéssemos a enfrentar a morte eterna, a separação de Deus. Por isso, receba Jesus no seu coração, entregue sua vida a Ele, acredita naquilo que Deus está falando e você será salvo pelo poder do nome de Jesus. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira e se você quiser ouvir outras mensagens, joga lá no Facebook, Cibaja, e você vai poder estar acompanhando os nossos cultos ao vivo, todas as devocionais que a gente tem colocado. Que Deus a todos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.